Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja ocupando o teu coração, os teus olhos, a tua mente, a tua vida por inteiro e na integralidade da tua vida também a sua família, como reflexo daquilo que Ele tem sido em você. Eu quero trazer uma reflexão para nós pensarmos nessa manhã, porque eu tinha conversado com o pastor Daniel e nós que estamos às vezes com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, nós somos pegos de surpresa a hora ou outra, né, pastor? Creio que o pastor Áureo também, pastor Isaías. Às vezes nós programamos tudo, a semana inteira. E na terça, às vezes na quarta, já sabemos o que vamos pregar, porque Deus já tem conversado. Aí de repente chega na quinta, Deus muda tudo, né? E é normal, uma hora ou outra, Deus fazer isso com a gente. E essa semana nós estamos preparando uma palavra, já tínhamos terminado falando um pouquinho sobre Tomé, exemplos aqui e ali sobre Tomé, mas eu fui assistir o filme, como eu comentei com vocês no domingo passado, convidei alguns adolescentes e jovens para irem assistir um filme com a gente no cinema, Deus Não Está Morto. Quem assistiu esse filme aqui? Alguns assistiram? Valeu a pena assistir? Se você não assistiu ainda está em cartaz. Creio que já tem na internet, porque é um filme já passado algum tempo nos Estados Unidos. Veio para cá agora. Mas vale a pena assistir. Deus Não Está Morto. Um filme muito interessante. Você fica impactado e desafiado no filme. E a partir daquele filme, Deus foi me incomodando a pensar num outro detalhe, em outras ideias. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre essa expressão do filme. Deus está morto, ou Deus, como ele escreve no meio ali, em letras garrafais e vermelhas, Deus não está morto. Você já parou para pensar, talvez que você já possa ter vivido momentos onde no seu coração ou na sua mente, a gente usa, algumas linhas de psicólogos dizem que não tem subconsciente, que tem consciente, aquela coisa toda, mas independente dessas coisas técnicas, você já parou para pensar talvez que, será que Deus existe? Será que Deus não se esqueceu de mim? Ou numa outra expressão, será que Deus, como disse o pensador ali, o professor, que era o personagem do Hércules, é isso, né, Nadile, que me ajudou? Esse era o Hércules antigo, né? Eu não lembro o nome de ator nenhum. O máximo que eu sei é o Stallone, né? O Rambo, só isso, que é da minha época de criança. O resto não sei mais de nenhum. E ele dizia que Deus estava morto. O primeiro dia de aula desse professor, ele convida os alunos todos a pegarem uma folha em branco, e o início da aula dele de filosofia, a proposta é dizer que Deus está morto. E ele pede para todos os alunos escreverem. E um dos alunos diz, eu não posso fazer isso, porque para mim Deus não está morto. E todos os outros ficam meio assim, será, não é, não é. Final da história, não vou dizer o final do filme, mas o filme começa assim. Ele faz o impasse, o professor, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma discussão. Você vai ter alguns dias para você provar que Deus está morto, e eu vou refutar dizendo que Deus não está morto, e eu vou refutar que Deus está morto. E aí nós vamos ver. Aí ele disse, quem vai decidir isso? E o aluno sugere, deixemos a sala decidir. Eu vou ser de um lado, você do outro, e os alunos, então, vão ser o júri popular, onde eles vão decidir se Deus está ou não morto. E aí começa o filme, que é muito legal. Um dos filósofos e personagens, nós temos essa galeria, os grandes pensadores de toda a história da humanidade. Nós temos um alemão, que foi, se você assim conhece, gosta bastante de história e de filosofia, esse alemão, Friedrich Nietzsche, ele foi um alemão que nas suas maiores formas de se expressar, ou nos seus elementos de estudo, ou nas suas obras, uma das mais conhecidas e que se identificou além do nazismo, que dizem alguns historiadores que o nazismo foi uma forma onde a sua irmã mexeu um pouco nos seus estudos quando ele estava doente, e aí trouxe ele para o nazismo, mas ele não tinha essa ideia, alguns para defenderem Nietzsche. Mas uma das grandes obras de Nietzsche foi dizer que Deus morreu. Onde está Deus? E numa das suas palavras ele dizia que Deus está morto. As suas obras ele fala sobre a morte
de Deus. E Nietzsche, esse personagem, ele nasceu em 15 de outubro, perto do meu aniversário, em 1844, morreu 25 de agosto de 1900. E esse personagem, Nietzsche e a sua família, ele é de família luterana, porém evangélico, vamos dizer assim, numa forma genérica. E no final da sua vida, num dos momentos mais difíceis, na época muito ruim da sua vida, nos conflitos, ele foi professor e brilhante professor na Itália, na Suíça. E a sua postura, em um momento da sua história, ele sai com uma lamparina, meio-dia, durante o dia, no horário do almoço, no horário mais claro, digamos assim, dizendo em praça: onde está Deus? Cadê Deus? E perguntando para todos: onde está Deus? Cadê Deus? Numa extensão mais da sua obra, alguns personagens dizem que as suas palavras eram: por que Deus não me ouve? Por isso que associa muitas vezes a mim e a você. Por que Deus não me escuta? Se eu falo, meus pais me ouvem. Se eu falo, minha mãe me ouve. Se eu falo, as pessoas me ouvem. E Deus que nós dizemos que está vivo, por que Ele não me ouve? Onde está Deus? E aí ele começa com a sua obra a explanar, e é conhecido mundialmente em toda a história, o homem que fez com que pensássemos, ou imaginássemos, ou acreditássemos que Deus morreu. E aí ele começa a embasar-se a sua obra no próprio indivíduo, a força que está no homem, na individualidade do ser humano, dizendo que ele é importante, tudo que ele precisa está nele, e nele está tudo que de fato é necessário para se viver ou para se compreender a vida. E ele esquece porque Deus está morto. E Nietzsche, esse personagem, ele já estava passando por algumas situações muito difíceis antes dele sair com a lamparina. Ele estava vivendo amargurado, ele estava vivendo momentos muito tristes, momentos de decepção na vida. E talvez por isso que o grito dele, quando ele pergunta na praça onde está Deus para as pessoas, é que se alguém pudesse, ou se Deus de repente pudesse usar alguém e responder, ou Deus aparecer para ele e dizer: meu irmão, eu estou aqui. Ou não, Deus existe sim, eu sou prova disso. Mas ninguém teve a dizer isso a ele. Ninguém teve capacidade de, a um filósofo, um pensador, um grande professor, brilhante professor, diga por sinal, dizer que Deus existia. Porque talvez se eu dissesse isso, como aconteceu no filme, eu poderia passar vergonha, ser refutado, perder um monte de coisa, e mesmo assim não conseguir provar que Deus está vivo. E o que acontece com Nietzsche é que ele morre, ele tem demência progressiva, ele fica doente, fica acamado, a mãe, a irmã cuidam dele posteriormente, e ele morre muito mal. Como eu li numa das pessoas que falavam de Nietzsche, ele morre do jeito mais melancólico de alguém morrer. Acamado, com demência, a partir de um surto nervoso que ele teve, no outro dia depois que ele saiu com a lamparina. Mas esse personagem diz: em resultado de sua busca e não conseguir encontrar com Deus, a sua conclusão é que Deus está morto. Olhando para todo esse personagem, e voltando para a palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no outro personagem, que também passou por momentos muito difíceis, talvez piores do que Nietzsche, talvez piores do que eu e você estamos vivendo. Você já sabe quem é esse: Jó. Vamos abrir a Bíblia em Jó. E Jó, apesar dessas situações, é uma refutação, assim como o professor foi refutado pelo jovem, eu me sinto no direito e incomodado por Deus a lhe trazer algumas considerações sobre isso. Jó capítulo 1, vamos abrir no capítulo 1 de Jó, só para a gente entender um pouquinho quem que é esse personagem, o que aconteceu. Você sabe muito bem, Jó não tem conhecimento do capítulo 1, versículo de número 1 ao versículo de número 12. Jó não sabe desse texto. Jó não conhece esse texto. Porque a gente tem a ideia, nesses primeiros versículos, de 1 até o 12, do relato do diálogo de Satanás com Jó, com Deus, e ali Deus falando, narrando a despeito de Jó, e Satanás dizendo: ó, ele te serve porque você o abençoa, porque se o Senhor não abençoar, ele não vai te servir. E aí Deus fala para Satanás: ó, faz o que você quiser, dá liberdade, mas só não tira a vida. E aí a partir do versículo 13 começa
um derradeiro ali, um momento terrível na vida de Jó. Vai acompanhando comigo em algumas leituras. No capítulo de número 1, versículo 14, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te nova. Perdeu os seus bois. Começou do nada. Versículo de número 16. Falava este ainda, é duro isso, né? Estava ainda digerindo a ideia de que eu perdi meus bois. Olha o que aconteceu. Falava ele ainda quando veio um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Agora foram as ovelhas embora. Olha o 17. Falava este ainda quando veio um outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos a fio da espada, e eu escapei para trazer as novas. Camelo perdeu mais uma das suas criações. E os servos também. Estava bom por aí? Não. Olha que continua. Também este falava ainda quando veio o outro. Só a má notícia. Imagina, só a má notícia. Que estilo de vida, né? Quando a gente acha que o mundo acabou, que as coisas acabaram, vem um outro para dizer: ó, ainda não. É igual quando a gente leva o carro no mecânico, né? Ó, arruma isso aqui, ele fala: ó, mas quebrou mais uma coisa. Ó, tem mais um problema. Mas não vai acabar não, vou vender esse carro. Né, Guto? Só problema, vou ter que vender, né? Olha o que aconteceu no 18. Ele falava ainda quando chegou um outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e Deus nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a mensagem. Perdeu todas as suas criações, perdeu todos os seus filhos, perdeu tudo que ele tinha. Assim, numa má notícia. Você acha que de repente Jó poderia ter o mesmo sentimento desse alemão, de Nietzsche? Cadê Deus? Onde está Deus? Vamos ser bem honestos. Ele tinha o direito, não tinha? Perdeu tudo, inclusive os filhos, assim, numa ventania. E você continuando um pouco mais o texto, ainda mais ele começa a ficar doente, ao ponto dele pegar algumas telhas para se coçar, e ele não consegue, as pessoas não conseguem ficar perto dele, a própria esposa dele não consegue ficar perto dele. E em todo esse momento ele tinha, vamos dizer bem cru, o direito de dizer: Senhor, o que aconteceu? Eu estava tão bem, mas o que aconteceu comigo? Mas mesmo em detrimento de tudo isso que está acontecendo com ele, olha o que aconteceu. Vamos lá no livro de Jó, ainda capítulo 19. Essa é uma das suas palavras, orações, narrações diante de Deus e do povo. Você tem tema, sua Bíblia está escrito um tema aí no capítulo 19? Em preto, em garrafais aí, negrito. Está escrito o tema aí? Na minha está um tema muito interessante. Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive. Vamos para esse versículo? Capítulo 19, versículo 25. Mesmo numa situação extremamente difícil, igualzinho Nietzsche, igualzinho eu e você passamos, talvez muito pior. Olha o que sai dos lábios desse homem. Deus morreu. Agora olha o que sai dos lábios de Jó. Capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele teria toda a liberdade de dizer: Deus se esqueceu de mim, me abandonou, por isso para mim Deus não está vivo. Deus morreu. Foi como aconteceu com o professor, você vai assistir no meio do filme isso. Mas ele, mesmo diante de toda essa situação, a única frase que ele consegue soltar em narrativa, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele ainda vai aparecer e alguma coisa vai acontecer, porque eu sei que o meu Redentor, Alex, não morreu. O meu Redentor vive. Você pode dizer isso comigo? Vamos dizer juntos? O meu Redentor vive. Mais uma vez, eu vou tirar o microfone para ver se a gente fala forte, tá? O meu
Redentor vive. As pessoas precisam ouvir isso de nós. E eu queria de forma muito simples trabalhar com os irmãos, rapidamente, a despeito de Jó na Bíblia. Por que Jó conseguia dizer isso em meio à crise? Por que Jó, em meio à situação difícil, de calamidade, de distorções, de momentos onde os filhos vão embora, onde tudo é esquecido, onde até a própria esposa o abandona? Eu estava lendo um comentário e o rapaz, a opinião dele dizia: por que naquela festa não estava essa esposa amargurada e chata, né? Só estavam os filhos, porque ter uma esposa desse jeito, meu Deus do céu, né? Que isso, que tipo de mulher, né? Mas ele depois narra um pouco melhor essa situação. Mas todos abandonam Jó, mas mesmo assim a expressão de Jó é: eu sei que o meu Redentor vive. A única consideração, dividida em 3 momentos, que eu queria que você pensasse, é que apesar de Nietzsche ter buscado, ter vindo de uma família luterana, ter vindo de um lar cristão, conhecia muito bem a palavra. O que faltava e o que diferenciava este homem, esse alemão de Jó, é que esse alemão conhecia de ouvir falar. Conhecia a palavra de Deus. Conhecia todos os argumentos. Talvez até conhecia a partir dos seus pais, que os ensinava, ou a partir de algumas pessoas que eram referência para ele, mas ele conhecia, mas diferente de conhecer, o que Deus quer que você faça é experimente Deus. E Jó sim o fez. Jó não só conhecia Deus, mas ele experimentava o que Deus tinha para a vida dele. E nos dias de hoje, falei alguns domingos atrás, que nós estamos cheios de pessoas convencidas ao Evangelho e não convertidas. E a narração clara deste fato é que nós estamos recheados de pessoas que se dizem cristãs, mas só conhecem o cristianismo, mas não experimentam o cristianismo na sua vida. E esse processo, falei ontem num congresso no bairro de Jabaquara, em São Paulo, de uma frase muito interessante, de Tozer, que ele vai dizer que a falta de santidade do cristianismo atual é uma tragédia para o cristianismo verdadeiro. Porque as pessoas hoje, elas aceitam a Jesus, conhecem a Jesus, gostam de Jesus, mas não experimentam Jesus. Não vivem uma fé empírica, algo que eles podem sentir, algo que é no dia a dia, porque de fato e de verdade, quando nós somos provados, será que nós acreditamos na palavra de Deus? Quando você abre aquele exame da qual, infelizmente, esses dias nós passamos por uma situação muito difícil, uma esposa de um presbítero da igreja, nós estamos orando, já está em casa, está bem, a cirurgia deu tudo certo, mas quando você abre um exame, ou o médico chega para você e diz assim: você está com câncer. O que salta ao teu coração, seja bem honesto: o meu Redentor vive. Ou o que salta no teu coração: o que o Senhor fez comigo? Numa expressão jovial: que sacanagem, Senhor. Seja bem honesto. O que salta aos teus olhos, teu coração, o que brota na tua mente para dizer, num surto, num grito, quando você pode se encontrar com um exame desse? Num dos filmes, esse inclusive, uma pessoa abre o exame e o médico diz: você está com câncer. Ela diz: eu não tenho tempo para câncer. Minha agenda é ocupada demais para eu ficar doente. Às vezes eu e você estamos vivendo num momento da nossa vida, ou da nossa geração, onde a gente fala bastante de Jesus. Prega-se muito, ouve-se muito, mas vive-se, experimenta-se pouco do Evangelho de Cristo. E eu queria desafiar você, porque se você não experimentar, se você não viver um relacionamento com Deus, como Jó viveu, ao ponto dele no final poder dizer isso, você não vai conseguir, num caos, numa crise, num momento difícil da sua vida, que eu sinto muito te dizer, prepara, porque pode acontecer. Se você não estiver relacionalmente envolvido com Cristo, diariamente envolvido com Cristo, pode ser que num momento desses, da mesma forma que Nietzsche, esse professor e muitos da nossa sociedade possam dizer: Deus me abandonou. Deus não existe. Deus está morto. E eu queria que você pensasse, volta a sua Bíblia no capítulo 1.
A primeira ideia que eu queria que você guardasse é muito simples. Eu preciso me relacionar com Deus, para que eu possa no final da minha história, como aconteceu com Jó no capítulo 42, eu posso viver isso que Jó viveu. Primeiro, se eu me relacionar com Deus, antes dos meus problemas. Vamos ver, olha o que aconteceu com Jó, capítulo 1, volta a sua Bíblia lá. Uma das poucas vezes que Deus fala de alguém, e Ele fala muito das pessoas, Ele faz algumas narrativas de algumas pessoas, e aqui de Jó, Deus fala para Satanás o que ele acha que Jó é, o que ele sabe que Jó é, o que ele entende que Jó é. Capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observe o meu servo Jó? Ou numa outra tradução, você tem visto meu servo Jó? Aí ele diz: não há na terra homem semelhante a este. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha a narrativa de Deus para Satanás diante de um homem, Jó. Não existe um homem igual a este. Íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Jó não estava passando por momentos difíceis. Jó estava muito bem, ótimo. Jó estava riquíssimo, tinha tudo o que podia ter com relação a propriedades, tanto que Satanás o acusa dessa forma. Ele só faz isso, Senhor, continuando a narrativa aqui, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele é abençoado, ele está cheio. Jó de balde teme a Deus, acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Ou seja, ele é abençoado, por isso que ele é assim. E aí Deus vai dizer mais ainda para Jó: não, Senhor, ele é assim porque ele é assim. Antes do problema, no problema e depois do problema. O que está faltando para nós nos dias de hoje, e aí eu queria lhe incomodar, é que nós não experimentamos Deus quando as coisas estão boas. Temos dificuldade muitas vezes de experimentar Deus quando nós estamos bem. Porque parece que quando estamos bem, temos dinheiro na conta, podemos pagar todas as contas, estamos com saúde, temos em abundância, a gente pensa e acha, foi o que aconteceu com Nietzsche e muitos dos pensadores: eu estou bem, para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo, para que eu preciso de Deus? O que Ele vai me servir, ou o que Ele vai agregar na minha vida? Pode ser que eu a aceitá-lo, ou ao tê-lo ao meu lado, pode ser que Ele me traga problema. Então o time que está ganhando não se mexe. Então para que eu vou mexer? Deixa assim. Jó, apesar de ter tudo, era um homem temente a Deus, reto, íntegro e se desviava do mal. A pergunta que eu quero lhe fazer é essa: como você tem se relacionado com Deus quando você vive bem? Como você tem se relacionado com Deus antes dos seus problemas? Por exemplo, talvez hoje você está numa situação dessa, sem dificuldades, está bem. Como você tem se relacionado? Porque, em detrimento ao se relacionar antes, nós temos como nós nos relacionamos no problema. E aí que é o segundo momento que eu quero entrar já. Mas o fato é que nós antes não corremos atrás de Deus. E achamos que Deus é igual uma lâmpada mágica. Já lembra da lâmpada mágica? Você coça assim, você limpa a lâmpada e tal. Como se Deus estivesse ali, a nossa Bíblia cheia de pó, né? Certa associação, é mera coincidência, né? Abre a Bíblia quando o problema aparece. Nossa, onde está aquele texto, né? A gente limpa a lâmpada mágica, aí sai Deus ali para nos atender. O que queres que eu te faça, né? A pergunta inverte, né? Em vez de dizer Senhor, né? O mago ou o anjo ou um senhor da lâmpada sai e diz para mim e para você: ô meu Senhor, sou teu servo, o que quer que eu te faça? Qual é o seu pedido? E a gente fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude porque eu estou arrebentado. Eu preciso que o Senhor me ajude porque a minha família não está. Aí Deus vai lá: sim, atendido o seu pedido. Qual é o outro desejo seu? Ah não, agora pode ficar um pouquinho aí, pode descansar, daqui a pouco eu te chamo de novo. É assim que a gente trata às vezes Deus. Como deveria ser o contrário, né? Deus olhar para mim, para você, limpar a nossa vida. E aí nós saímos para Deus e dizer: Senhor,
Tu és o meu servo, eu sou o seu. Tu és o meu amo, o meu Senhor, eu sou o teu servo. O que queres de mim? Quais são os teus desejos para a minha vida? Assim deveria ser a lógica. Mas ela só é assim quando eu me relaciono com Deus, quando as coisas estão boas. A segunda ideia que eu queria que você pensasse é como você se relaciona com Deus quando as coisas começam a sair do seu eixo, do controle seu. Quando as coisas não estão mais do jeito que você pensou, imaginou que deveriam ser. Como você reage? Vamos continuar o texto, capítulo 1 de Jó ainda. Olha o que diz assim, no capítulo 1. As aflições e a paciência de Jó, versículo 13. Começa toda a situação. Aí nós ouvimos no versículo 19 que a casa caiu, literalmente a casa caiu. Os filhos dele morreu todos, primogênito de todo mundo. E aí Jó no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou em terra e fez o quê? O que ele fez? Adorou. E olha a expressão de adoração de Jó. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você falaria isso? Às vezes nós não temos essas reações, né? E Jó, mesmo diante do problema, ele consegue como que um surto, como que Deus, na essência do que ele é, em função do relacionamento que ele tem antes com Deus, no problema ele consegue dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas ele só tem essa bênção, essa alegria, ou essa palavra, esse discurso que vai contra toda a realidade humana, porque antes ele se relacionava com Deus, ele sabia quem Deus era. Ele sabia porque ele experimentava Deus nas horas boas e também nas horas ruins. E agora estava começando uma hora ruim para Jó. Mas mesmo assim, o que ele faz diante do problema? Muitas vezes nós ficamos irados, ficamos bravos, Deus não me ouve, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Nós, num surto de amargura, num surto de relacionamento com Deus distante, nós não conseguimos proferir uma frase dessa, Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Eu tive o prazer e desprazer, me entendam com tranquilidade, de quando eu cheguei em Botucatu no ano de 2000, eu conheci um grande amigo, Leandro, filho do presbítero Salvador, e esse Leandro, baterista, um grande amigo, estava fazendo engenharia, igual o Lucas aqui, igual o Felipe. E o Leandro foi pego num assalto. E 2 meses depois do assalto, atiraram nele no assalto, sequestro, ele e a namorada. E ele ficou acamado na UTI 2 meses e veio a falecer. 19 anos de idade. Eu tive que ajudar o pastor Cleiton a fazer o velório, cantei uma canção no velório. Me lembro até hoje essa canção. E uma das palavras do presbítero Salvador, ele, no testemunho dele no velório, a igreja lotada, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não estava dizendo isso de uma propriedade. Ele estava dizendo isso do seu único filho homem. E ele era policial. Ele sabia que isso era fruto dessa violência, do mal, de toda essa discrepância que as pessoas sem Deus estão vivendo, e às vezes até com Deus, não permite que Deus faça e vivem assim. Mas mesmo dessa forma, ele consegue dizer, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que o presbítero Salvador fez 3 meses depois de velar o seu filho? Capturar os ladrões. Ele foi lá e disse para os ladrões, eu perdoo vocês. E aí? Você vê seu Salvador hoje? Você vê o seu Salvador antes? Você vê o seu Salvador no momento? Ele é, na minha vida, a expressão real de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por isso, meu querido, quando a gente olha para o texto de Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, mas eu estou dizendo que para você ter um roupante de Deus, dos céus, no teu coração, no momento onde que você está em crise, e esse roupante seja como aconteceu com Jó, bendito seja o nome do Senhor, ou em Romanos, como Paulo diz, todas as coisas cooperam, eu descanso no Senhor. Você precisa ter um relacionamento experimental com Deus, antes, no momento e depois do momento. E o depois eu quero chamar a atenção, abra a sua Bíblia em Jó capítulo 42, e nós vamos encerrar com essa expressão do texto de Jó. O último capítulo de Jó, 42. Desafio você essa semana, leia todo o livro de Jó, faz bem. Vai te fortalecer, te abençoar, te desafiar, te orientar, te incomodar, te quebrantar. É a palavra de Deus. Jó 42, olha o que aconteceu então no final. A reflexão nossa, ela gira em torno de experimentar Deus, viver relacionamento com Deus. Antes, no momento, porque antes eu vivi, no momento eu posso viver assim, mas depois também do problema. Porque acontece muito de nós, que quando a gente é abençoado, a gente esquece de Deus, né? Tem muitas vezes que eu conheço e converso com pessoas que foram abençoadas, receberam a bênção de Deus, mas mesmo recebendo a bênção de Deus, esqueceram do abençoador, só foram interessadas na bênção do abençoador. Isso é muito notório, é claro. Jovens aqui, adolescentes, oram e várias vezes eu estou precisando de uma namorada. Aí eu brinco assim, você está encalhada, tem que até fazer oração, né? Jejum e oração para namorar e tal, né? Aí a pessoa arruma um namorado, uma namorada. Aí começa a se distanciar de Deus. Começa a amar mais a bênção do que o abençoador. E aí de repente não está mais nos projetos da igreja. Antes era destemido, era fiel ao Senhor, mas a bênção que o Senhor deu para ele, o distanciou dele. Já perceberam algumas vezes isso? Não precisa nem ser namorada, carro. Eu tinha um amigo que ele tinha um sonho e pediu para eu orar para ele, para Deus abençoar ele, que ele queria ter um sonho de comprar um Vectra. Não é você não, viu, Guto? O Vectra ele queria comprar o outro modelo, o mais novo. E ele tinha um Passat. Queria comprar um Vectra. Falei, cara, vamos orar, Deus abençoar. Ele lutou e comprou um Vectra. Branco, bonito. E ele gostava tanto de carro igual eu gosto. E no domingo, Dani, ele ficava limpando o carro. No primeiro domingo, poxa, o Vectra está ali lindão. Limpou, encantou, alisou mais o carro do que alisa a esposa. Já viram alguns maridos assim? Que alisa mais o carro do que dá carinho para a esposa. Cuidado, viu, meu irmão? O carro pode deixar na mão, né, e não fazer o que a esposa faz, viu? Cuidado, aí você que cuida mais das coisas do que da sua esposa. E ele cuidava assim. Aí, naquele domingo, ele cuidou do carro, porque ele trabalhava tarde no sábado. Esqueceu, passou o tempo, encantou, a gente se encanta cuidando de carro, passa horas. E não foi no culto. No outro, do mesmo jeito. Aí eu cheguei para ele e falei, meu irmão, vou usar o nome fictício Anderson. O que aconteceu, cara? Você não tem vindo. Eu estou empolgado com o carro, eu estou nisso, estou aquilo. Falei, beleza, cuidado, né? Passou algum tempo. Eu tive que dizer uma frase para ele. Falar, Anderson, chega aqui, meu irmão. Você pediu tanto para Deus te abençoar, Ele te abençoou. Só que agora essa bênção está tornando mais do que o abençoador na sua vida. Cuidado, viu? Porque antes você talvez ia para o céu de Passat. Ia demorar um pouquinho. Agora o que você está fazendo é indo para o inferno de Vectra. O que vai acontecer, você vai mais rápido. Porque você, com a bênção que Deus te deu, você deixou de adorá-lo, porque você se prendeu muito mais com aquilo que Ele te deu como bênção. Isso acontece muitas vezes com Andersons da vida. A gente quer um emprego, Deus abençoa para nós o emprego, a gente quer trabalhar que nem doido e abre mão de tudo por causa do emprego que Deus nos deu. Mas eu preciso. Peraí. Deus te deu uma bênção, é melhor então Deus não te abençoar, e entenda isso, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem hora que Deus não abençoa, porque se Ele te abençoar, você vai se desviar do caminho dEle. Aí Ele fala, você não tem maturidade para abençoar, para ser abençoado, então eu vou segurar aqui. Porque sobre o pouco não foste fiel, então eu não posso te dar muito, porque é melhor eu ter você do meu lado de Passat, do que você longe de mim de Vectra. E infelizmente, muitas vezes nós, diferentes de Jó, quando passamos por momentos difíceis, ou como no final da história aconteceu com Jó, no versículo de número 5, capítulo 42, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que aconteceu com Jó?
tudo passou, ele passou por momentos difíceis, terríveis na vida, ele perdeu os filhos, perdeu todos, mas a narrativa do que Deus restaura, a partir do versículo 10, do capítulo 42 de Jó, Deus restaura tudo em Jó, a prosperidade, os filhos, em tudo, deu-lhe o dobro do que ele tinha, deu 7 filhos e 3 filhas, as mais lindas da região eram as filhas de Jó. Ele viveu até a 4ª geração, vendo os teus filhos, filhos dos teus filhos, filhos dos filhos dos teus filhos. Deus restituiu e abençoou tanto Jó no final. Mas sabe por que Deus faz isso com a gente? Porque Jó, em detrimento à crise, olhando para esse momento difícil, diferente de Nietzsche, que se afundou, deu uma crise, acabou morrendo com demência na cama, Jó de repente viveu, porque ele experimentava Deus antes, experimentou na crise. No final, olhando Deus para ele, ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. A crise fez com que Jó se aproximasse de Deus, crescesse, fosse um homem muito melhor e maior por causa da crise. E a crise tem essa prerrogativa sobre mim e você. Num dialeto chinês, dizem que a formação da palavra crise, ela é formada de 2 expressões. Uma é abismo e a outra é oportunidade. E a crise, ela pode te dar uma oportunidade de você crescer, isso que Jó fez, porque ele entendeu que vinha de Deus, e se Deus está permitindo, Deus tem propósito, então ele cresceu. Antes eu te conhecia de ouvir, agora eu me relaciono contigo, mais do que antes. Ou ela pode, na crise, se afundar. Senhor, por quê? Não quero mais. E se afunda, e se afunda. Só as 2 opções existem numa crise. E Jó escolheu a melhor. Mas ele não escolheu a melhor porque ele falou: não, eu não quero isso, eu não aceito, renego. Não, ele escolheu essa porque já fazia parte da vida dele. Porque antes ele se relacionava com Deus integralmente. No meio ele se relacionava com Deus integralmente. E no final, como resultado, ele se relacionava com Deus integralmente. E aí eu queria desafiar você, meu querido. O que é a crise? O que os conflitos? Como você tem reagido aos problemas que a vida tem lhe açoitado? Como você tem reagido a isso? Quer uma dica? Se você não está vivendo, faça como Jó. Viva com Deus o tempo todo, todo o tempo. Quando a crise vier, você vai saber lidar com ela. E quando ela passar, você vai levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, que delícia estar ao teu lado. Você talvez possa até dizer igual Jó, igual o presbítero Salvador: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, mas eu continuarei louvando e adorando ao Senhor. Nietzsche não teve essa oportunidade, não conseguiu fazer isso, porque ele não tinha essa vida relacional. Você pode ter. Você pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive no meio da caminhada, antes da caminhada e no final da caminhada. Mas para isso você precisa entender que cristianismo não dá para viver domingo só. Cristianismo não dá para viver só de ouvir falar. Cristianismo não dá para viver só de conhecer as letras, se você não viver experimentalmente o que o Evangelho lhe propõe. E coisas maravilhosas Deus tem para a tua vida, meu irmão, você não tem noção. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Talvez faz parte desse projeto alguns conflitos, para moldar a mim e a você. Agora, como a gente lida com isso? Alguns dizem que Deus está morto. Outros dizem: de onde me virá o socorro? Eu sugiro a você que possa dizer como salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E esse Senhor ainda vive e viverá eternamente. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos conserve a mente, o coração sadios e crentes que o nosso Redentor vive. Vamos cantar?